Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre introdução à função. Eu vou tentar fazer uma explicação bem objetiva e rápida para você entender de forma bem simples. Primeiro vamos ler o conceito, bem rapidinho. Qual o conceito de função? Dados dois conjuntos A e B e uma relação entre eles, então a relação entre A e B, dizemos que essa relação é uma função de A em B se somente se, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, de modo que x se relacione com y. Vamos traduzir isso aqui? Já gosto de explicar numa questão. Vamos olhar? Ele diz que tem um conjunto A que vai se relacionar com B, não é isso? E cada elemento de A vai se relacionar com apenas um elemento de B. Então, vamos olhar essa questão aqui, ó. Eu tenho aqui o conjunto A, que eu vou até escrever aqui, ó. Esse diagrama é muito usado, né, em forma de conjunto, para explicar a função. E no A tem o 1, o 0, né? Tem o 0, o 1 e o 2, não é isso? Conjunto A, ó, 0, 1 e 2. E o conjunto B? O conjunto B é um pouquinho maior. Conjunto B, vou fazer um pouquinho maior. No conjunto B eu tenho quem? 0, 1, 2, 3, 4. Vou escrever aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e o 4. Então, existe uma relação entre o conjunto de partida, que eu vou chamar de A, e o conjunto de chegada, que eu vou chamar de B. Que relação é essa? É a função que existe entre eles. E o que é que vai dizer essa regrinha? Essa função é uma regra que relaciona o A com B. Essa frase aqui, ó. Vamos associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Então, quem é o dobro de 0? 0 vezes 2 é 0. Então, ó, eu consigo relacionar esse elemento de A com o seu dobro. Qual o dobro de 1? O dobro de 1 é 2, ó. 1 vezes 2, 2. E qual o dobro de 2? 4. Então, isso aqui é uma função? É uma função, porque lá no conceito ele fala o seguinte, que cada elemento do conjunto A tem que estar associado a apenas um elemento de B. O 0 está associado só com um elemento, que é 0. O 1 está associado com o 2 e o 2 está associado com o 4. Então, cada elemento aqui tem o seu par aqui no conjunto B. Então, isso aqui é o quê? Ela é função, certo? Isso é uma função. Vamos ver um caso agora que não é função? Um exemplo parecido? Esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui. Sendo A. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Sendo A menos 1, 2 e 3. E B menos 3, 4, 5 e 7. Então, vamos organizar aqui o conjunto. Conjunto A. E o conjunto B. Será que é uma função? Será que existe uma função de A em B? Vamos ver. Como é que a gente faz isso? Vamos ver aqui a lei da função. Isso aqui é uma escrita matemática que diz assim, seja f uma função de A em B e f de x igual a 3x. Então, ele quer que eu associe usando essa lei da função. Usando esta função aqui. Então, vou primeiro escrever os elementos de A aqui. Quem são os elementos de A? É menos 1, 2 e 3. Está aqui, ó. Menos 1, 2 e 3. E o de B? Menos 3, 4, 5 e 7. E ele quer que eu associe os elementos de A com o de B usando aquela função. Que função é essa? Essa função aqui, ó. F de x é igual a 3x. Então, aonde tiver x, esses elementos de A, o menos 1, o 2 e o 3, é o x, certo? É os elementos do conjunto A. Então, vou substituir aqui, ó, f. E onde tiver x, eu vou colocar menos 1. F de menos 1 é igual a 3 vezes, né, 3x, então é 3 vezes menos 1. Quanto é 3 vezes menos 1? Então, f de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1 dá menos 3. Ok? Então, o menos 1 se relaciona com quem? Com menos 3.
essa relação aqui, ó. Agora eu vou substituir o 2. Então, f de 2 é igual a 3 vezes... E no x, ó, eu não coloquei 2 no x, eu vou colocar 2 aqui, ó. 3 vezes 2. Então, f de 2 é igual a quanto? 3 vezes 2, 6, ok? Agora, vou relacionar aqui, ó. Quando eu botei 2, deu 6. Opa! Não tenho, certo? Não tem 6 no conjunto B. Vamos continuar aqui. Agora, f de 3. Então, f de 3 é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, o f de 3 dá 9. Então, qual o problema aqui que surgiu? Eu tenho dois elementos, tanto o 2 quanto o 3 são elementos do conjunto A que não tem uma relação aqui com o B. Ou seja, isso aqui não representa uma função. Por quê? Porque no conceito de função não é função. Lá no conceito de função que a gente leu, ele diz que todos os elementos de A têm que estar associados a um elemento de B. E esse 2, esse 3 não tem nenhum elemento associado aqui, ok? Bastava um não dar certo. Se o 2 tivesse, mas o 3 não tivesse, então dava errado. Todos têm que estar ligados, ok? E agora, vamos fazer um exercíciozinho aqui rapidinho. Agora vamos fazer esses exercícios e analisar se existe uma relação de função entre o conjunto A e B. Vamos lá? Então, lá no conceito, a gente via que o quê? Cada elemento de A tem que estar associado a um de B, ó. Então, tem que sair uma setinha de cada elemento de A, ó. Sai uma setinha e sai a setinha. Sai uma setinha do 1, do 2 e do 3, só uma. Então, isso aqui é uma função. Ok? Vamos olhar para essa outra. Sai uma setinha aqui do menos 1, ele foi para o y. Do 3, foi para o y também. Então, sai uma setinha do 1, uma setinha do 3, está tudo ok. Se não fosse pelo 2. Então, todos os elementos de A têm que estar associados a algum de B. E o 2 não está associado. Então, no conjunto A, tem um elemento que não tem uma ligação aqui. Não tem nenhuma setinha saindo dele, então não é função. E aqui embaixo, o A está associado com E, o B está associado com D e o C com o G. Então, cada elemento de A tem uma associação aqui em B e só tem uma setinha saindo de cada um, tá vendo? Professor, pode sobrar aqui no B? Pode, no B pode sobrar, ok? O que não pode sobrar é no A. Todos os de A tem que estar ligados, né? Tem que estar saindo uma setinha dele. Então, isso aqui também é uma função, ó. É uma função. Nessa daqui é função? Também é função, gente. Cada elemento de A, ó, está associado aqui com X. Está saindo uma setinha do 1, uma setinha do 2, uma setinha do 3. Então, isso aqui também é função, ok? Agora, vamos olhar essas outras aqui, ó, para terminar. Essas três últimas questões aqui. Essa aqui é uma função? É. Está sobrando aqui em B, né? Em B pode sobrar. Mas todos os elementos aqui, ó, de A estão associados com algum de B. Ok? Então, essa aqui é função. Nessa outra aqui, é função? Não é função, certo, pessoal? Por que essa daqui não é função? Porque cada elemento de A tem que estar associado a apenas um de B, ó. Esse elemento de A, que é o Y, ele está associado com menos 2, com 5 e com menos 7. Não pode. Ele só pode estar associado com quem? Com apenas um, ó, como esses aqui. Então, isso aqui não é função, ok? E essa última aqui, pelo mesmo motivo, não é função. Por quê? Porque o 2, ó, ele está associado com 4 e com 9. Tá vendo que está aqui embaixo? O resto está tudo ok. O 4 com 8, o 3 com 6 e o 1 com 2. Mas o 2 aqui, ó, não pode, né? Está associado com 2, então não é função. Ok? Espero que tenha entendido essa videoaula. Até uma próxima. Obrigado.